Você está sempre resolvendo? Para a equipe, para os clientes, para o board. Agora, quantas vezes você parou para pensar no que realmente importa? Eu não digo fugir, mas pensar em você. Esse é o Pod Entre Reuniões, sejam muito bem-vindos. E aqui a gente acredita que a pausa também é uma estratégia. Meu nome é Renata Moreno, eu sou sócia e sou uma entusiasta do comportamento humano no ambiente corporativo. E hoje o nosso bate-papo é sobre algo que poucos falam, mas todo mundo sente: o peso invisível de quem lidera. E como a meditação, sim, cabe nesse universo de metas, pressões e de decisões difíceis. Para essa conversa, eu tenho comigo duas mulheres incríveis com uma baita experiência sobre esse tema. Eu recebo aqui hoje a Lilian Miranda, fundadora da Prata Fina, embaixadora da paz da organização Mãos Sem Fronteiras, e Adri Milczewski, falei certo, Adri? Acerto. Jornalista, head de marketing da Prata Fina e idealizadora do app Adote. Respira, coloca o fone e vem com a gente nessa pausa que pode virar a chave. Antes da gente mergulhar nesse papo, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui com histórias reais, para que a gente possa se conectar. Eu tenho certeza que tem muitos líderes aí que também podem estar nessa situação e falar quais são as soluções, quais são as melhores práticas, como é que essas pessoas podem encontrar mais paz dentro desse processo. Eu vou começar já com você, Lilian, com a sua história. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que te fez perceber que mesmo com tudo dando certo por fora, quer dizer, a Prata Fina começando a deslanchar e crescendo cada vez mais, por dentro você estava se perdendo? Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, nós estarmos aqui. E para mim sempre é um prazer contar a minha história, para que outras pessoas, de repente, possam se conectarem com essa história e percorrer um caminho diferente. A Prata Fina, ela nasceu dentro da minha mochila, né? Na faculdade, durante meu período de estudos, sempre busquei algo sempre usei acessórios grandes, sempre usei branco também, o metal branco, e isso começou uma história ali, voltando um pouquinho, né, de como foi a história do início, e não imaginava em empreender. Para mim, aquilo era um prazer, era um hobby e também necessidade, né, de estudante. Quando a Prata Fina começou a ter lojas, né, que não foi planejado, na verdade, ela foi sendo planejada no caminho, mas não foi algo que nasceu planejado, não foi uma empresa que nasceu de um plano, né? Ela foi sendo planejada no dia a dia e sendo construída diariamente também. Quando a marca atingiu ali 10 lojas, né? Já estava com 10 lojas, já tinha experiência, já tinha equipes trabalhando junto, estava num ponto de equilíbrio financeiro, estava bem financeiramente, assim, né? Falando, num lugar confortável, morava super bem, tinha um estilo de vida que eu podia viajar, já fazer pequenos, né, os prazeres da vida normal. E nesse momento foi quando eu me perdi, Renata. Me perdi porque eu volto naquele lugar e vejo que tudo estava bem, não tinha nenhum problema aparente. E da noite para o dia eu mudei meu comportamento, eu acordei sem saúde mental. Eu costumo dizer que eu dormi uma pessoa e acordei outra. Os ambientes eram os mesmos, as pessoas eram as mesmas, meu trabalho era o mesmo, sempre prazeroso. E no dia seguinte eu já não tinha mais prazer em fazer aquilo. Tudo ficou pesado, tudo ficou difícil. E foi um período que eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Como que alguém que tinha tanto dinamismo, como eu sempre tive, de repente fica apática e começa a viver com um fantasma interior. Eu comecei a desenvolver a depressão, toque, síndrome do pânico, e era tudo muito silencioso, porque eu tinha que manter a figura da empresária, né, líder, e não tive coragem de contar, porque até então, né, tinha vergonha de dizer no período. Como que uma pessoa, você começa a se culpar, porque você vai num lugar de culpa também, eu tenho tudo, e agora o que tá acontecendo comigo? Então começa a entrar um processo de culpa, mas eu sabia que aquilo já não sustentava a forma como eu estava sentindo e vivendo. Inclusive, aqui, né, nós falamos um pouquinho antes, naquele momento, eu trocaria tudo que eu tinha conquistado até ali por um instante de paz no cérebro. Porque hoje a gente fala em guerra, só que ela começa na mente.
Lá tinha que ser instituída uma cultura de paz. Eu não tinha essa paz mental mais. E eu aguentei isso daí, ninguém via, eu tava sempre, né, maquiada. Mantendo a aparência. Então era muito silencioso. E ninguém imaginava que eu pudesse sair de uma situação. Morava no 29º andar e eu já não podia mais ficar sozinha na janela. Então realmente a palavra que eu não tenho nem um pouco de vergonha em dizer, suicídio, passou pela minha cabeça. Eu já não podia mais ficar sozinha. E eu guardei isso daí, guardei essa informação. Até que foi insustentável e num dia de crise eu contei pra família. Falei, tá acontecendo isso aqui comigo. Aí começaram os tratamentos psiquiátricos, terapia, remédios e tal. E eu não me encontrava nessas terapias também, em nada. Então, quando você não tá bem, você vai lá e terceiriza tua vida pra mão de um monte de gente te dar soluções. E eu comecei a buscar algo que eu pudesse fazer por mim mesma. Foi quando, no período, eu conheci um grupo, que é o Mãos Sem Fronteiras, que hoje no Brasil sou embaixadora, dentro do Hospital das Clínicas, e que estava ensinando práticas de meditação, de bem-estar. E, Renata, eu cheguei naquele ambiente, eu disse, eu nunca vou meditar na minha vida, até porque eu sou ciência, minha mente, né, é matemática. Racional, cartesiana. Exatamente. Falei, isso aí não encaixa pra mim, porque a meditação até então, pra mim, era acender o incenso, vai pra natureza, né? Tem que desligar, desconectar para você poder meditar. Mas não, me foi apresentada uma prática simples, de 5 minutos por dia, e eu comecei a prática, independentemente de acreditar. Em 2 semanas, depois de 5 anos de tratamentos severos, eu não tinha mais nada. Meu cérebro voltou para o centro, voltou o bem-estar, voltou a alegria, voltou a vontade de compartilhar. E assim, foi maravilhoso. O que eu fiz? Eu só pratiquei, sabe? Como um exercício para a mente, para equilibrar a mente. Não assim, sabe? Desmistificando a meditação, daquele lugar da meditação, né? Então, assim, e hoje dentro do ambiente corporativo eu vejo a necessidade de entrar porque aconteceu comigo. Então, aí foi um pouquinho da história da Lilian com Prata Fina, quando ela se cruza com a meditação, quando se cruza em cuidar do próximo, eu acabei esquecendo de mim e olhando para o outro e vendo que existe mais vida fora do que, do que dentro. E se a gente não estiver bem dentro, a gente também não consegue ajudar o outro que está fora, né? Então, o primeiro passo é achar essa paz interior, essa conexão. Acho que a gente acaba se desconectando muito de nós nessa loucura do empreender, do liderar, do atender as pessoas, de servir, porque liderar é servir também. E aí muitas vezes a gente vai se deixando em último lugar. Eu acho muito interessante a tua história, Lilian, a gente já se conhece há algum tempo, eu sou fascinada pela tua história, te admiro demais por todo esse processo e por ter a coragem de falar sobre isso quando muitos de nós, a gente tem medo do julgamento das pessoas, mas quantas pessoas a gente não consegue ajudar compartilhando essa história? Eu lembro que você me falou que isso aconteceu há 23 anos atrás. Então ali, isso é o quê? Começo dos anos 2000, quando você estava nesse tratamento, né, médico, psiquiátrico, que também é muito importante para quem está sentindo que está na sobrecarga, que está no limite, procurar uma ajuda médica, e junto a isso você encontra a meditação. Em que momento você se torna uma embaixadora da meditação? Eu me lembro, Renata, que eu me tornei uma embaixadora, mesmo sem ser nomeada, no dia que eu acordei diferente. O dia que eu acordei com luz nos olhos novamente. Ali eu comecei querendo que todos fizessem esses 5 minutos milagrosos, né? Quando eu falo, né, na meditação, essa meditação são 5 minutos somente. Não é uma prática, é um método que você coloca na tua rotina por somente 5 minutos por dia, de um dia de 1.440 minutos, isso eu não canso de dizer. E você vai lá e separa 5 minutos para exercitar teu cérebro, né? E quando hoje que eu compartilho muito a minha história em vários lugares, as pessoas me dizem, mas é impossível meditar, eu não consigo ficar sem pensar em nada. E não é esse o lugar da meditação. Meditar não é ficar sem pensar em nada. Ao contrário, quando você vai meditar, teu cérebro está em movimento. Chega um monte de informações, reuniões, final de semana, o que você tem que fazer. Mas nesse momento você tem lampejos de ausência de pensamentos, que dura 1 segundo, 2 segundos. É isso aí que a gente ganha na meditação.
Por isso que você fazendo com constância, cada dia esses segundos são cumulativos e quando vê, você está com o cérebro musculoso. Você tem controle das suas emoções, você tem bem-estar, é você que controla as suas emoções. Você já não é mais controlado. Então, eu posso dizer porque 23 anos de prática, né? Então as pessoas falam, hoje, né? Muitos me dizem, eu vou ficar como você, eu vou ficar tranquila, assim. Eu tenho uma vida super agitada, né? Mas diante de líderes que precisam tomar decisões, se você para ali 5 minutos, teu cérebro oxigena novamente e você tem decisões mais assertivas, você tem mais empatia com as pessoas, você se coloca mais no lugar do outro, sabe? A meditação também te leva a esse lugar de sensibilidade que ao longo da vida você vai se tornando duro. E um líder não pode ser duro. Ele também tem que se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? Eu acho que o momento que você troca de cadeira, você consegue olhar o outro e consegue ser um líder melhor. Então, assim, porque tem um peso ser líder. Mas você vai naquele lugar porque você quer que as pessoas fiquem melhor, que elas estejam melhor que você. Então, se você estiver bem, se a Adriana estiver bem, se a tua equipe aqui estiver bem, eu vou estar bem, sabe? Então, isso passa a ser parte de um projeto de vida que você também não é só isso na tua vida privada. Você leva isso para a empresa e você faz parte do teu dia a dia. E é nesse momento, Adri, que você e Lilian se conectam. Conta um pouco dessa história pra gente. Eu estava num evento e a Lilian na plateia e alguém fala, você precisa conhecer a Lilian e a história dela. Na época eu era jornalista de televisão e quando a Lilian me conta a história dela, eu falei, gente, eu estou diante de uma pauta. Eu vou oferecer essa pauta da meditação, que ela me falou de um projeto que a organização fazia nas escolas. Era uma escola pública, me interessei muito e fui até essa escola para registrar esse momento. Eu sei que esse registro no final virou um programa inteiro de 25 minutos para contar sobre todos os resultados e realmente aquilo me chamou muito a atenção, porque eu vi que aquela meditação que ela ensinava nas escolas como um projeto educacional, ele transformava uma região inteira. Então eu volto para a redação super animada e falo, gente, esse projeto é um projeto de desenvolvimento. A meditação diminui a violência no entorno da escola, aumenta a capacidade de entendimento das crianças entre eles. Isso aqui precisa todo mundo saber. E a partir dali eu começo, qual que era a ferramenta que eu tinha para colaborar com aquilo? Eu falei assim, eu sou comunicadora, então eu vou levar essa história e contar para as outras pessoas, compartilhar a experiência que eu vi para as outras pessoas e trouxe para minha vida. Como ela me apresentou dentro de uma escola para crianças, eu inicialmente levo os meus filhos para fazer a meditação e conhecer o mascote da organização e entra a meditação dentro da minha casa através dos meus filhos. E eu começo a ver transformações, imediatamente eu viro voluntária e começo a trazer a meditação daí para a minha vida. E quais são as mudanças que você percebeu, Adri, com esse processo de meditação? Ela falou que ela é uma pessoa agitada, ela é a paz em pessoa, se for comparar a Adriana com Lilian Miranda de pessoa agitada, né? As tomadas são diferentes. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu não paro. Eu tô o tempo todo com a minha cabeça a mil e tenho que estar fazendo alguma coisa. A meditação não me tirou isso, mas ela regulou tudo dentro de mim, assim, hoje eu consigo ter mais foco, saber qual é a ordem da emergência do que eu tenho que fazer. Eu vou fazer tudo no final, mas eu vou fazer tudo com foco, presença. Eu acho que assim, a presença foi o que eu mais senti. No momento de maior dificuldade de caos, eu trabalhei em jornalismo diário, ao vivo. Então aquilo era... o tal do deadline é matador mesmo para o nosso organismo. Então a primeira percepção que eu tive na minha vida com a meditação foi: o caos saiu da minha cabeça e foi para em volta de mim. E agora eu posso eleger o que eu preciso e o que eu não preciso tomar decisão agora. Então assim, imediatamente me trouxe para o presente. Me trouxe para uma consciência de foco. Eu virei uma observadora diferente da minha vida e dos meus problemas. Eles continuam ali, o caos está ali ainda, mas eu me relaciono muito bem com ele. Então hoje o meu nível de estresse, nossa, às vezes eu fico até com vergonha de falar, estresse, gente, eu não me estresso mais. Uau, isso é poderoso. Eu fico pensando hoje, né, lendo algumas literaturas relacionadas à psicologia, à comunicação não violenta, a gente costuma contar histórias para nós de como as coisas acontecem. Então, se a gente está numa velocidade de 150 km por hora o dia inteiro, como é que fica essa história dentro da cabeça da gente?
E aí, se eu paro 5 minutos para respirar e oxigenar, talvez eu me dê a oportunidade de recontar essa história naquele momento e ir para o meu dia diferente. Então, ouvindo vocês falarem sobre isso, é isso que passa pela minha cabeça. Poxa, é um momento de eu ressignificar a minha história rapidamente aqui, 5 minutos, eu ressignifico e eu ajo diferente no meu dia a dia. Eu posso mudar o meu dia e os resultados que vão vir a partir daí. Isso é muito bacana. Mas meditar não é assim tão bem recebido por todas as pessoas, né? Eu mesmo confesso para vocês que eu tinha uma resistência muito grande com meditação, porque eu pensava, cara, eu não vou conseguir meditar. Eu sou muito agitada, meditação não é para mim, tem que ficar paradinho, tem que não pensar em nada quando medita. Então, quais são as maiores falas e resistências que vocês ouvem sobre meditação? Além disso, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Ou tô muito cansada ou estressada agora. Quando eu ouço isso, eu falo, ai, queria tanto que você parasse nesse momento. Porque assim, Renata, eu vejo que cada vez mais o cérebro tá mais pivotante. Tem tantas informações hoje que quando a pessoa não tá bem, então tá ansiosa, tá com crise de ansiedade, tá triste, não tá bem no trabalho, o último lugar que ela quer estar é dentro da própria mente. E a meditação te leva a esse autoconhecimento. É um momento teu, presença, com seus pensamentos. E eles vão acontecer naquele momento, quando você para. Você não controla os pensamentos. Mas quando você para esses 5 minutos e oxigena o cérebro, o próprio oxigênio coloca os pensamentos, esse fluxo de pensamentos diminui, te dá pensamentos de melhor qualidade, né? Porque muitas vezes nós pensamos e você tá queimando energia em falso. Não soluciona nada, né? Exato, você tá queimando energia em falso. Quando você precisa da tua energia, você não tem. Porque você já gastou muito em pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Esse exercício da meditação, ele melhora essa qualidade de pensamentos. Por isso que você consegue abrir as caixas e cada coisa organizada no seu lugar. E eu digo assim que é maravilhoso. Então, há 23 anos eu tô fazendo essa prática e às vezes eu vou entrar numa reunião. Entre reuniões, estou vendo aqui, em uma reunião eu peço 5 minutos, daqui 5 minutos eu volto. Eu sei que eu vou voltar com solução, porque o meu cérebro está limpo naquele momento, está neutro. O estado neutro é o melhor estado que a gente pode encontrar. E ele é trazido nesse momento. Então, assim, ninguém pede para acreditar na meditação, mas praticar, né? Eu costumo dizer que se você é um músico não acredita que se ele vai tocar um instrumento que vai ter o som do sol, o som do lá, ele não acredita, mas ele toca e sai aquele som. Assim funciona para o exercício da meditação. Você não precisa acreditar, mas praticar sim, para ter o resultado. E essa é a parte difícil, né? Porque a gente não tem que acreditar, mas a gente tem que ter disciplina. E aí que eu vejo que muita gente, né, começa e para e tenta voltar, esquece. A gente tem que ter disciplina até que os resultados venham e eles não demoram para vir, né? Se você tiver regularidade, em uma semana você já tem percepções diferentes da prática, né? 5 minutos em uma semana ou talvez 2 semanas eu já consigo perceber esses resultados. E tem muita ciência por trás disso, né? Vocês desenvolveram um aplicativo para ajudar as pessoas a encontrarem esses 5 minutos. Contem pra gente um pouco mais sobre esse processo, esse desenvolvimento do aplicativo. O aplicativo foi uma iniciativa da fundadora do Mãos Sem Fronteiras, quando ela percebeu que a humanidade precisava parar um pouco, né? Os jovens, principalmente, encontrar um ponto de equilíbrio. E esse aplicativo nasceu em 2013, com o intuito de desmistificar a meditação, trazer a tecnologia também a serviço da mente, né? A gente não pode dizer que a tecnologia é ruim no seu todo, não é o tempo todo. Então, o que nós podemos extrair de benefício da tecnologia? Foi quando nasceu o aplicativo 5 Minutos Eu Medito, que fez 10 anos. É um aplicativo humanitário, que chega até os lugares, que chega até as escolas, que chegam até as empresas, para que as pessoas comecem a ter um pouco de curiosidade. 5 minutos eu posso parar, sabe? Então, assim, por quê? Dentro de 5 minutos, você não fica com o cérebro parado em 5 minutos, são instantes. Então, a constância é o que te vai levar ao resultado. Então, esse aplicativo, ele tem uma trilha única, específica, que foi criada para esse momento dos 5 minutos, tem uma vibração que o cérebro reconhece toda vez que ela começa a tocar.
Então, é ele que vai fazendo o músculo mental. Sabe? A frequência da vibração. A frequência da vibração. Então, o sistema nervoso, o cérebro trabalha sozinho. Se você tem 30 minutos para parar, para meditar, né? A gente costuma dizer que sucesso. Você é uma pessoa que pode parar 30 minutos, só que não precisa, né? Porque durante 30 minutos também você vai desligar 2 segundos. É isso que conta para o cérebro. Esses 2 segundos, Renata, ele é uma eternidade para o sistema nervoso em termos de relaxamento, né? São novas sinapses que acontecem ali. Então, assim, de novo, eu tô sofrendo, tá? Mas você praticou? Não. Então, continua sofrendo. Porque tem muita gente que gosta do estado de conforto, do sofrimento. E lá no lugar do conforto é muito desconfortável. Eu também estive no lugar de conforto. E eu não encontrei conforto nenhum. E tem até um estudo recente que fala que um cérebro que medita de 50 anos, ele tem sinapses iguais às de um cérebro de 25 anos. Olha que maravilha. Então, ele rejuvenesce, meditar rejuvenesce mentalmente, sim. Provavelmente te possibilita mais conexões. Então, se a gente está falando em liderança, voltando para o ambiente corporativo, um líder vai conseguir tomar decisões de uma forma mais imparcial, sem tantos vieses, se tiver mais consciente sobre isso. Mas se eu tiver naquela velocidade dos 150 km por hora o dia todo, como é que eu vou me dar conta desses vieses? E eu sei que vocês fazem esse trabalho também levando o Eu Medito para dentro das empresas. Como que é quando vocês chegam com essa informação dentro das empresas? Como que as pessoas recebem a meditação ali? Sabe uma coisa, voltando no acelerado, né? E geralmente, né, em várias empresas que nós vamos, até para compartilhar esse método, já começa assim, nossa, tô super corrido. Olha a informação que você leva pro cérebro. Tô correndo. Tô na velocidade aí de 150 por hora, né? Então, se você tá levando essa informação de corrida pro cérebro, o cérebro vai estar correndo. Você vai deitar, ele vai estar correndo, ele não descansa, né? Então, começa... Até parece assim que é bonito falar, tá, uma correria minha vida. Não é bonito falar que a vida é corrida. Você tem que encontrar as suas válvulas, né? De escape ali, de saída. E eu vejo assim que dentro das empresas cada vez mais existe um entendimento, existe uma aceitação, porque a meditação é um ato, né? É uma ação para parar o cérebro. Medita, ação, né? Então é uma ação para você fazer com que o teu cérebro pare mais. E assim, hoje a gente já é muito diferente levar a meditação para o ambiente corporativo. A gente vem fazendo um trabalho nas empresas, tanto para CEOs, para líderes, para o chão de fábrica, né? Onde existe realmente, você fala, não, mas essa pessoa não vai entender, é a que mais entende, né? Que foi pensado nela, né? Então, assim, o que eu vejo percebendo hoje é que a empresa que coloca, o líder que leva isso para dentro da sua empresa, pelo colaborador, ele é visto de uma forma diferente, mais humanizada, sabe? Aproxima, né? A mais das pessoas, que vê também que essa pessoa aqui é humano, que tem sentimentos como eu. Tem uma preocupação com a equipe. Com o bem-estar da equipe. Né? Quando há resistência, é mais comum que sejam os homens, né? A resistirem um pouco a meditação. Mas basta eles praticarem e a opinião deles muda. Porque eu acho que da experiência que a gente tem nas empresas, o sensacional é isso. É o antes, a pessoa ali meio desconfortável às vezes, tem que fechar o olho, quem tá aqui do meu lado, e logo depois aquela expressão mais leve, as pessoas comentando e levando isso pra vida, né? Então a gente já vê que a adesão acontece depois da prática. Antes, às vezes, há um receio, uma vergonha, uma resistência. As crenças que estão ali em volta. Né? E por isso, Renata, que hoje eu levo a minha história para dentro das empresas, para aproximar, né? Para aproximar, a gente tem visto que é história de vida real, não imaginam que, né, o desfecho depois que teve, né, um desfecho feliz, graças a Deus aí foi tudo bem. E então a gente tem levado para o ambiente corporativo e começa do líder. Tem que começar do líder. A gente até estava comentando, eu estava compartilhando uma experiência que eu tive com a minha equipe essa semana com a Lilian. Quando a gente fala o líder ele precisa meditar. Seria interessante, perfeito, começa pelo líder. Mas se ele não quer meditar por algum motivo, que ele tenha a mente de incentivar a sua equipe a meditar. Porque se o líder não permite, ninguém vai meditar.
Ninguém vai se sentir autorizado a fazer isso. E eu comentei com a Lilian que eu propus um desafio para minha equipe, porque teve gente nova para apresentar a meditação, o desafio dos 7 dias da meditação. Falei, a gente vai começar junto, mas aí no final de semana vocês vão ter que fazer em casa sozinhos e a gente retoma até fechar 7 dias. Daí fui lá, a gente colocou no quadro, fechamos 8 dias de meditação. Falei, parabéns, todo mundo conseguiu, não teve pausa, conseguimos fazer. Daí perguntei para todos como eles estavam se sentindo. E uma das pessoas da equipe que já vem praticando a meditação, falou, eu senti que o nosso relacionamento na equipe melhorou. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós ficamos mais próximos. E eu sempre falava assim, quem chegar primeiro, monta a equipe e faz a meditação, eu deixei eles praticando entre eles, né? E daí eu chegava para saber se eles tinham meditado. Então eu achei super legal, né? Alguém que já estava praticando e percebeu uma melhora no relacionamento com o par dele por meditar. Então, é interessante você ser esse líder que incentiva a busca de uma ferramenta por bem-estar. Ontem, antes de uma reunião, uma outra pessoa da minha equipe falou assim, eu vou ali no estúdio 5 minutinhos, porque eu não tô me sentindo muito bem, eu preciso meditar antes de ir pra reunião. Eu falei, não, por favor, acho que eu vou com você, que hoje eu também tô precisando meditar. E nós meditamos antes da reunião, porque a equipe já tinha meditado, só nós dois que não. E daí nós fomos pra reunião. E fiz um check-in antes da reunião, pra ver se todo mundo tava bem, para começar aquele trabalho. E super legal, né? São coisas pequenas, simples, que você aplica e você vê, né, um resultado que, poxa, faz toda a diferença, né, pro trabalho. De conexão entre a equipe, do resultado que vocês podem alcançar, de um se sentir mais à vontade com o outro, para falar realmente o que pensa sobre aquele assunto, né? O que a gente percebe muito nos nossos treinamentos em sala é que ainda existe pouca vulnerabilidade dentro das equipes a ponto de falar o que pensa sem ter medo de às vezes falar uma besteira, errar, de deixar a coisa acontecer, como uma conversa normal que a gente tem com os nossos amigos, com as nossas famílias. Então, se o Eu Medito está trazendo as pessoas para essa vulnerabilidade, com certeza o resultado vai ser outro. E eu achei legal você compartilhar uma história real com a tua equipe, porque isso também tangibiliza para quem está ouvindo a gente, né? Como é que eu faço para levar isso para lá? Então, líder, se você está ouvindo aqui, é isso, é você ser o modelo. O líder é o modelo de todos os comportamentos. E isso é para qualquer habilidade que a gente queira desenvolver ou qualquer postura que a gente queira para dentro da equipe. O líder vai sempre ser um modelo porque é para onde as pessoas estão olhando e se espelhando. Então, se você quer levar a meditação aí para o teu dia a dia para ter melhores resultados, o primeiro caminho é começar com você. E nessas experiências que vocês já tiveram dentro das organizações, o que vocês viram de maior em uma transformação de um líder usando esse processo? O que mais chamou a atenção? Nós temos recentemente, né, não vou citar o nome da empresa, mas que colocou o projeto dentro da empresa e depois se desligou da empresa. E estava indo tudo muito bem. Se desligou e a empresa, os colaboradores se sentiram abandonados, né? Desassistidos, porque não tinha liderança. A liderança saiu, foi desligada da empresa, 2 anos depois voltou. Agora para a mesma empresa e nos procurou. Inclusive hoje tem ação nessa empresa. Foi pedido, foi a primeira coisa quando ela voltou para a empresa para que estabelecesse novamente os 5 minutos. Então, assim, eles sentiram a necessidade, né? Se sentiram sozinhos, tanto que é uma prática que você não precisa se sentir sozinho, mas sentiu falta da liderança, né? Então, o primeiro pedido foi, e hoje, né? Hoje a gente está fazendo uma capacitação de vários líderes dentro dessa empresa, junto com essa gestora que voltou, para que eles tornem-se independentes e para que, entre eles organizem esses pequenos grupos diários ou semanais, conforme a demanda do setor, para que a meditação seja realmente, né, definitivamente implantada, não só no dia que a equipe está lá, né, na CIPAT, como a gente participa, para que a meditação faça parte da rotina de trabalho. Voltando, ela escutou os colaboradores e foi o primeiro pedido. Na semana que ela voltou, ela pediu a meditação. Que incrível. E como é que é esse trabalho que vocês fazem na empresa? Vocês fazem uma conscientização, levam o aplicativo? Vamos até falar como é que as pessoas baixam ali, qual que é o endereço que elas procuram? Hoje o que nós estamos fazendo, Renata, nós vamos e treinamos as pessoas, né? Fazemos ou não uma palestra minha, mas geralmente tem uma apresentação. Nós desenvolvemos uns totens
que as pessoas podem nós colocamos lounges nas empresas que podem colocar o fone e sentir a vibração dentro do fone, né? Então passa um dia todo, 2 períodos, então a gente tem levado de forma mais lúdica a meditação no ambiente corporativo e eles se tornam também voluntários dentro das empresas, levam para as famílias, porque não fica só dentro do ambiente da empresa, né? Corporativo. Ali, muita gente que vai fazer fala, tô com um filho que não tá bem, posso compartilhar com ele? Posso ensinar? Então, a gente escuta muita história dentro das empresas sobre isso daí. Então, virou um projeto que as empresas colaboram, divulgando para os funcionários, né? Que baixam o aplicativo também, que não teriam acesso de outra forma se não tivesse ido de novo o líder levando essa informação, levando pela CIPA, geralmente, essa informação. E dentro do aplicativo nós temos um meditômetro, que as pessoas também os colaboradores se sentem participando desse projeto, que o Mãos Sem Fronteiras é um grande projeto social humanitário, porque ele está ali para libertar mentes. Então, você acaba que baixa o aplicativo, de 5 em 5 minutos, você colabora esses minutos de paz dentro de um meditômetro que está lá dentro. Mais de 30 milhões de minutos meditados em mais de 190 países no mundo. Pensa que esse aplicativo nasceu com esse intuito de... Nós não imaginávamos chegar a 150 países, mais de 190 países, né? Então, hoje, vendo que o aplicativo está aí em países que nós nem imaginávamos, está lá os 5 minutos, e as pessoas se sentem colaborando, porque o slogan da campanha desse projeto, quando você tem paz, o mundo tem paz. Então, primeiro começa com você, né? O problema não é do outro, sempre é nosso. Então, começa com você, que você leva essa paz para o mundo também. E divulga e doa seu tempo, 5 minutos, para esse registro, né, do meditômetro. Então, tem todo aí as pessoas se sentem engajadas num projeto, sabe? Não é chegou, fomos embora. Não, eu faço parte desse número mundial aqui, ó. Sim. Ouvindo vocês agora sobre a meditação e todo esse bem-estar que traz, não só dentro do ambiente corporativo, mas extrapola, porque o pai, a mãe também se preocupam em levar isso para casa, assim como você teve a história dos teus filhos trazerem a meditação para cá, né? E isso tem uma relação com o ESG, que é um termo que está em alta e cada vez mais, né? De trazer uma cultura também mais humanizada, de trazer bem-estar para dentro das organizações. Então, como que vocês percebem que a meditação pode se integrar a esse movimento? Ela traz uma consciência diferente. E você precisa do bem-estar ali. A gente passa a maior parte do nosso dia na empresa. E depois, dependendo do que você passou do seu dia, você vai para sua casa, né? Então, é importante a gente olhar para as pessoas como pessoas, porque nós, né, vendemos muitos produtos na Prata Fina, mas antes de tudo, nós somos pessoas que passam o dia inteiro juntas. Então, a gente tem o projeto dentro da empresa, a gente vê uma adesão cada vez maior e espontânea dentro de todos os setores, as pessoas se sentem orgulhosas de falar, ou que já se capacitaram, ou que meditei hoje. Então, isso é importante. Bem-estar, ele é a chave, porque ninguém produz adequadamente se tiver sob pressão. A pressão, ela existe, ela não vai deixar de existir, mas a meditação te ensina a lidar com essa pressão. Ninguém consegue fazer um belo planejamento se estiver infeliz ou naquele momento não estiver bem e não conseguir resolver. Então, assim, essas pílulas de bem-estar que a meditação vai trazendo, elas vão ajudando a gente a conviver com aquilo que a gente precisa resolver para estar inteiro ali naquele trabalho, né? E daí, quando chega ao modelo das pessoas quererem trabalhar ali, quererem ficar, né? A gente viveu um momento no passado de muitas pessoas insatisfeitas com a própria vida. Acho que a pandemia fez a gente ficar num ponto de insatisfação e parecia que era um ambiente de trabalho. Na verdade, eram as pessoas querendo encontrar um lugar próprio, né? Um lugar de reconhecimento. E a meditação, ela faz isso pelas pessoas. Ela traz muito autoconhecimento. Porque quando você consegue ficar dentro da sua mente, que eu acho que aí é o lugar da paz. Eu falo, onde que você encontra a paz? Dentro da minha mente. A paz está dentro da gente, quando a gente medita. Então, quando a gente consegue chegar nessa casa segura, que é dentro de nós mesmos, o mundo fica muito mais delicioso de viver ele, mesmo com todas as dificuldades. Como gestor, eu diria que leve o lado social. Coloque como, sabe, o social, uma meta dentro da sua empresa.
Começa tudo ali, é a base. Depois, o resultado, né? Agora, começa pela parte social. O social, para mim, é cuidar da mente. Para quem está assistindo a gente agora, a gente vai deixar os links aqui embaixo nos comentários. E aí, baixou o aplicativo. Eu gostaria que vocês dessem um guia prático, assim, para essa pessoa que está assistindo a gente, que está com essa curiosidade. Poxa, deixa eu ver lá, o que são esses 5 minutos com essa frequência? Como é que ela deveria fazer isso? Baixa o aplicativo, que você vai colocar o link, né? E a postura é super simples. Outra coisa que eu gostei quando eu aprendi lá há 23 anos, né, atrás, a postura. Existem outras práticas de meditação, né? Mas dentro do método do Mãos Sem Fronteiras, que são esses 5 minutos, existe um método simples, prático, que você pode estar com o teu computador aqui, você pode estar sentado ali na sua cadeira e praticar o método. Que tal se eu tivesse problema no joelho e não consigo meditar, porque eu não consigo ficar na posição, né? Então, até isso eu gostei quando me foi apresentado. A simplicidade para que você possa fazer em qualquer lugar. Você baixa lá o aplicativo, tem uma trilha sonora, como nós comentamos já, e você mantém sua coluna reta, as pernas, né? E braços descruzados. Mãos em cima das pernas, sobre as pernas, e de olhos abertos, inspira, levando oxigênio para o cérebro. Inspira e expira por 3 vezes, profundamente. Essas inspirações você leva oxigênio para o cérebro. Quando você expira, né, ela já é tóxica. Então, inspira e expira. 3 vezes, fecha os olhos e escuta a vibração. Liga o som, que lá dá o play, e deixa tocar todo o som. Teu cérebro vai e volta, normal. Terminou a trilha, inspira e expira novamente, tá feito o exercício do dia. Você fala, mas é só isso? É só isso. É maravilhosamente só isso, né? Então, no dia seguinte, novamente, qual o melhor horário? De manhã ou à tarde, não existe um horário. E quando você sentir, teu corpo começa a pedir. Às vezes você se sente um incômodo, fala, são 5 minutos, preciso. O cérebro começa a entender aquele momento de parada, aquela pequena pausa, como uma necessidade. Por isso, ele começa a pedir sozinho. Então, você pode fazer assim que acorda, antes de dormir, melhora a qualidade do sono, melhora a frequência cardíaca. E a ansiedade você controla, né? O grau de ansiedade. Então, assim, só tem benefícios. Perfeito. E coloca o fone, é importante estar com o fone ali ou pode ser sem? Pode ser sem. Pode ser sem. Pode ser sem. A experiência é diferente com o fone, né? A gente gosta muito. Mas se não der ou for fazer com mais pessoas, faz sem. E assim também, quando nós fazemos, né, uma palestra vivencial nas empresas, nós colocamos no circuito de som e aquela vibração atinge 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. É lindo, é maravilhoso de ver vários sistemas, né? Sistema nervoso de cada um interagindo e acalmando, sabe? O ambiente modifica também. Esse módulo também ele é feito dentro das empresas, né? Coletivo, individual, pelos fones. E fica o convite aqui para que todos tenham curiosidade e queiram levar, né? Praticar os 5 minutos. Daqui uns dias está saindo o novo aplicativo também, onde cada um vai poder contar individualmente seu tempo, né? Semanal, mensal. Vai ter um calendário personalizado, você vai saber quantos dias você meditou seguido. Que legal, vai ter um gerenciamento ali das suas meditações. E assim a gente fica, né? Hoje é uma alegria poder fazer isso daí. E assim, pra gente fechar, né, eu queria ficar ouvindo mais histórias aqui de vocês sobre a meditação, porque realmente é um processo transformador. Já conheço o trabalho de vocês, já usei o aplicativo, é muito bom. A frequência realmente é impressionante escutar essa frequência e como ela acalma. Você entra numa outra dimensão ali naquele momento, né? E sai renovado. Então, realmente eu provei ali, pessoal, dá pra fazer 5 minutinhos no dia, você encaixa. Eu fico pensando quanto tempo que a gente gasta rodando ali, né, as redes sociais e nem vê. Quando vejo, já passou meia hora. Então, o que são esses 5 minutos? Mas pra gente fechar, lembrando que lá no começo, né, Lilian, com a tua história também, a gente estava falando de, poxa, a pessoa que está no limite e ainda não conseguiu parar, seja porque não entendeu ainda que aquele é o limite, seja porque está resistindo a esse processo ou porque está com vergonha de admitir. Então, o que vocês diriam agora para essa pessoa que sente que precisa parar, mas que ainda não conseguiu? Não procrastinar, né? Eu diria, começa hoje. Você está escutando, vendo esse podcast hoje,
começa hoje, não jogar, amanhã eu começo, sabe? Então, dá essa oportunidade de começar exatamente hoje esse processo. É urgente cuidar da mente. E não se culpe, porque no começo vai ser difícil, principalmente para quando a gente é mais agitado. Mas com o passar do tempo, o bem-estar chama a gente para essa prática. Então, se desafie. E não sinta vergonha também, né? Se estiver passando por uma situação difícil, confie em alguém e conta o que está acontecendo, né? Entre em contato com a gente. Fique à vontade aqui, né? Realmente o intuito é ajudar pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito encorajador ouvir esses relatos e entender que algo muitas vezes tão ao alcance da mão pode ter um efeito tão grande na vida da gente. Esse foi o Entre Reuniões, porque parar de verdade também é uma forma de continuar. Obrigada, Adri, Lilian, pela conversa. Agradeço. E para você que ouviu até aqui, se essa pausa fez sentido para você, compartilha com quem você acha que também poderia se beneficiar desta conversa, desse pod. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.